Deixa eu só fazer aqui uma conferenciazinha aqui na minha colinha. Reinaldo tá aí, né? Sim, tô aqui. A Julie tá aí, ou não? Ou ainda não, né? O Daniel Lemos tá aí, Presente. presente. A Dani Gurgel, acho que ainda não chegou, né? Não. E eu tô sem o nome aqui daquele que representa o livro Conhecimentos de Áudios para Cantores. Sou eu, Isabela. Ah, Isabela, exatamente. É porque o seu e-mail aqui É o e-mail do livro, é verdade. é o e-mail do livro, né? Muito bem. Bom, é o seguinte, são 17 horas, gente, na capital do Brasil. Eu estou em Brasília, na capital do Brasil, e nesse momento sem a presença do presidente, que foi dar uma volta por aí para falar mais 1 quilômetro de bobagens e coisas desnecessárias para o povo brasileiro. Mas o importante é o seguinte, nós estamos aqui para falar sobre Prêmio Profissionais da Música e essa nova categoria, chamada Livros Técnicos Musicais. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, para quem ainda não me conhece, obviamente nenhum de vocês me conhece, né, pessoalmente. Meu nome é Gustavo Ribeiro de Vasconcelos. Minha humilde companhia musical se chama GRV, Música, Mídia e Entretenimento. Nós estamos... Olha a Júlia aí. Seja bem-vinda, Júlia. Nós estamos aqui atuando em Brasília com música há 35 anos e a minha companhia há 21 anos. Há 5 anos fazemos o Prêmio Profissionais da Música, uma premiação que tem como objetivo expor e reconhecer profissionais, pessoas... Olha a Dani aí, a Débora. Débora, seja bem-vinda. Profissionais, né? Pessoas físicas... Tudo bom? Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Pessoas físicas e empresas moduladas, né, em categorias subdivididas em criação, produção e convergência, e nesse ano com o slogan do analógico ao digital, vivo direito autoral. Aliás, o assunto vivo direito autoral passa também pelo universo literário, e inclusive motivo de uma discussão na última edição, justamente no que se referia a biografias e tal. Queria fazer um breve esclarecimento que na edição passada, a gente abriu essa categoria chamada Livros Musicais, e na edição deste ano a gente teve aí um volume maior de inscrições e a gente percebeu que alguns livros iam mais para o lado técnico, né, como os de vocês, e outro mais para o lado autobiográfico, ou fictício, né, enfim... e aí, por isso, a gente fez essa separação. Por quê? Porque dessa forma todo mundo participa até a reta final e a gente, aos poucos, vai assim desmembrando o prêmio, né, dentro das diversas possibilidades que a gente percebe com o passar dos tempos. Por conta disso, muito boa tarde, sejam bem-vindos todos. O objetivo dessa live, que acontece diariamente com os finalistas, é que a gente se conheça, que a gente... tem esse movimento saudável entre finalistas, né? Lógico que daqui tem aquele que foi escolhido pela soma da votação tríplice, né? Envolvendo profissionais, público digital e os jurados. Isso a gente vai saber na edição do prêmio, que vai se realizar entre o dia 21 e 25 de junho. Isso já foi definido hoje. A gente só aguarda mais um pouquinho para saber se vai ser 100% digital, híbrido ou presencial, o que a gente pouco acredita, e obviamente todos vocês sabem os motivos que essa tragédia pela qual a humanidade passa. Bom, agora vamos saber um pouco de cada um, né? Afinal de contas, vamos começar pelas meninas? Quem foi a primeira a chegar? A Débora foi a última, a Julie foi a penúltima, então a Isabela, como a primeira a chegar. Isabela, conte para todos nós quem é você e como é que você chegou até o Prêmio Profissionais da Música através do livro que você inscreveu aqui, que se chama Conhecimento de Áudio para Cantores. Você é cantora? Sim, eu sou cantora, mas antes eu queria só dar
fazer uma saudação aos colegas aqui, porque eu acho que todos aqui entendem o que é escrever um livro técnico. Então, eu acho que eu quero reconhecer o trabalho de vocês, porque eu sei na pele o que é esse esforço, quanta pesquisa, quanta dedicação, quanta revisão, quanta coisa a gente passa para publicar uma obra dessa. Então, acho que só da gente estar aqui já é uma conquista muito grande. Bom, meu nome é Isabela Bretz, eu sou cantora, compositora, também sou produtora cultural, e atualmente eu estou em Portugal, mas eu tenho essa vida dupla, e fiquei separada do meu coautor e parceiro de vida, que ficou aí no Brasil. Ele também escreveu o livro Conhecimentos de Áudio para Cantores comigo, e o livro surgiu porque eu tenho um interesse muito grande pela área. O Rodrigo, que é meu namorado, ele é também produtor musical e pianista, então a gente faz muitas coisas juntos. E aí eu propus para o Rodrigo, falei, você anima a gente escrever um livro sobre áudio só para cantores? Para a gente falar tudo que assim, do universo do áudio focado em voz, porque eu nunca tinha visto nada desse tipo. Nunca tinha visto um curso, nada que focasse na voz. Aí ele super topou, a gente entrou numa aventura, a gente ficou quase um ano exclusivamente fazendo esse livro. A gente abandonou vários projetos, se organizou para isso, e em setembro de 2019 ele foi lançado. Só que quando a gente foi escrevendo o livro, a gente sentiu um desejo de que ele fosse algo maior do que o próprio livro. Então, nós criamos um projeto que se chama Audio for Singers, e ele tem esse nome porque ele também tem algumas ações internacionais. E a gente dá também palestras, oficinas, workshops, a gente já esteve na Sim São Paulo, no Música Mundo, feiras internacionais. E esse ano nós vamos ser colegas de vocês, porque a gente também criou um prêmio, chamado Prêmio Audio for Singers, que é só para engenheiros de áudio. A gente quer fazer levar um pouco de luz, que é o que vocês fazem também, né? Levar um pouco de luz para aquelas profissões que ficam ali atrás da cortina. E aí ele foi aprovado no Fundo Municipal e vai acontecer esse ano. E como já conheci o prêmio, nunca tinha concorrido, mas quando abriram as inscrições, eu fui logo me inscrever num monte de categoria. E a gente ficou super feliz de ter passado. Olha, Isabela, seja bem-vinda, porque boa notícia, e boa notícia para todo mundo que está aqui e em breve para o país inteiro. Já tem data para acontecer essa premiação? Então, era para ser agora, em março a gente abrir as inscrições, mas a gente teve um problema com o repasse, então vai ser no segundo semestre. Ah, legal. Então você, por favor, está convidada a fazer do Prêmio Profissionais da Música uma plataforma de multiplicação, tá? dessa premiação, porque, inclusive... está previsto aqui na programação de painéis do prêmio um painel sobre premiações. Quem sabe a gente não fala até lá do seu. Que legal, e também obrigada. Já antecipo a vocês que nós vamos abrir vagas aí para, se eu não me engano, são 18 workshops. Esses workshops eles têm a finalidade de privilegiar os profissionais da música que são finalistas, para a gente compartilhar dentro do nosso evento, e em breve vocês vão saber o processo de inscrição e validação dos workshops. Só a última pergunta, Isabela, o seu livro saiu por qual editora? Nós fizemos a edição do autor. E a edição do autor é o nome de uma editora. Me desculpe a ignorância. Não, tudo bem, é quando você faz uma autopublicação. Você mesmo cuida de todos os custos, o marketing, e, enfim, a gente faz tudo. Quando é assim, se chama edição do autor. É que eu entendi que era uma palavra só, edição do autor. Bom, vamos falar agora com Daniel Lemos, tecnologia aplicada ao ensino da música. Daniel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Você está falando de onde, querido? Luiz, Maranhão. Que maravilha. Olha, quando eu ouço essas coisas, eu sinto que valeu a pena fazer o Prêmio Profissionais da Música. Pô, ter um representante de São Luís do Maranhão, você me permite aqui, é motivo de uma emoção pessoal, porque chegar até o Maranhão, não que o Maranhão seja muito longe, mas assim, chegar ao conhecimento, ao interesse, a gente chegar aqui, pô, já valeu a pena. Conta aí pra gente um pouco de você e dessa publicação.
Maravilha, saudar os colegas aí que também sobreviveram até a final, né? Que é difícil, né? Um caminho árduo, tantos livros aí, excelentes publicações, né? Que nós temos, felizmente, né? O pessoal produzindo muito, também parabenizar o evento, né? Eu acho muito bacana do Profissionais da Música, essa quantidade de categorias, fica muito claro para qualquer pessoa, assim, que não entende do que é música. Aí pergunta, né? Ah, mas você faz música, mas você trabalha com o quê? Então, pergunta ao Prêmio Profissionais da Música que eles vão mostrar aí quantas categorias, quantas possibilidades de trabalho que a área de música tem, né? Muitas mesmo, bacana mesmo. Enfim, então, esse livro... Falta um monte ainda, mas Não, mas vamos chegar lá ainda, né? Vamos chegar lá, aos pouquinhos a gente vai chegar. É um trabalho árduo, né? Mas estamos indo. Então, esse livro, né, chama Tecnologia Aplicada ao Ensino da Música. Ele foi feito no curso de licenciatura em música à distância aqui da Universidade Estadual do Maranhão. E aí ele é uma publicação, inclusive, da UAB, sua conterrânea, a Universidade Aberta do Brasil, com a EdUEMA, que é a editora daqui. E o objetivo desse livro é uma disciplina para introduzir as pessoas a manuseio no computador. A gente pega aquele acampado histórico, né, desde a criação dos primeiros fonogramas, né, pelo Thomas Edison, né, que era o fonógrafo, né, para tocar o cilindro. Eu gosto sempre de trazer essa reflexão que, com uma possibilidade de gravar os sons, né, exatamente como eles acontecem, revolucionou o contato do ser humano com a música, né, que antes, para você ter contato com a música, você tinha que ver uma pessoa tocando ou aprender a tocar e cantar um instrumento. Hoje em dia, qualquer cidadão com um smartphone tem acesso a toda a base de dados do mundo de música, né? Então, isso é uma diferença drástica, assim, como se fazia música naquela época. E tudo isso veio permeando, né? E a gente coloca outros capítulos, apresentamos vários programas de áudio, seja para smartphone ou para computador, jogos educativos, programas de edição, enfim. E aí depois a gente conclui 2 capítulos focando no Ocean Audio, que é um programa de edição de áudio. O mais conhecido, eu só trabalho com programa livre, né? Eu sou um militante do software livre. E aí o Ocean Audio, inclusive, é um programa desenvolvido na Federal de Santa Catarina. É 100% Brazuca. E aí a gente coloca ele ao invés do Audacity, que é o mais conhecido. E terminamos também com o MuseScore, o editor de partituras, que a gente foca mais um tutorialzinho para ele aprender a editar a partitura dele, assim, coisa bem simples, né? E, coincidentemente, no contexto da pandemia, a gente viu que esse conhecimento de tecnologia está ainda mais forte, né? Certamente. Estão sobrevivendo aí através de lives, tiveram que aprender a dar oficinas online, dar aulas online também, né? Então, é um conhecimento que está se tornando fundamental aí, né? Muito legal. Pô, parabéns, Daniel. Pô, grande exemplo. Só uma perguntinha para todos, assim. Vocês já se conheciam entre vocês ou ninguém conhecia ninguém, assim, visualmente? Não. Porque ontem eu fiz a live lá com o pessoal dos produtores do Sul. todo mundo agora. Que legal. Espero que a gente possa fazer disso aqui já o primeiro passo para um intercâmbio imediato, né? Ontem, diferentemente, lá na live dos produtores musicais do Sul, todos eles se conheciam entre eles, né? Mas, enfim. Bom, vamos passar agora, se me permite, Reinaldo, vamos passar para a Júlia, que foi a penúltima a chegar. A Júlia está falando do Rio de Janeiro, e ela é aquela figura que tem o livro com o maior nome da história, Júlia, assim, da nossa competição, com certeza. Eu só não sei se é o maior nome... Mas, enfim, brincadeiras à parte. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. Você é finalista, você, assim como a Débora, é finalista em outras categorias também, né? Sim. A gente, enfim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, também de estar participando do prêmio. E é uma alegria muito grande também estar finalista em várias categorias, assim, porque a gente realmente, profissional da música, trabalha muito, né? E a gente trabalha dia e noite sem parar. Então, assim, ter um lugar, né, em que a gente possa ter esse reconhecimento, assim, de um prêmio tão bacana e tão relevante, é muito, dá uma energia, dá um gás, eu acho, né, para todo mundo. Claro. E eu estou achando super interessante participar hoje aqui, porque eu já estou com vontade de ler o livro deles. Depois faço as informações de onde que tem para comprar, né? Porque isso é super legal, assim, enfim, ter esses livros que podem dar um conhecimento técnico mesmo, que não são muitos, eu acho, assim, na música geral, assim.
especificamente, por exemplo, como o da Isabela, que é para cantores, né? Achei bem legal. Inclusive, como eu sou cantora também, me interessa muito. Eu também sou cantora e compositora, moro no Rio de Janeiro há 12 anos já, e lancei meu primeiro álbum esse ano, um álbum autoral. Na verdade, foi em 2020, né? Já estamos em 2021, passou tão rápido, 2020. E esse livro que eu escrevi chama Reconhecimento de Padrões Temporoespaciais da Resposta do Córtex Auditivo Humano à Música. Podia fazer uma sigla, né? R, tá? Sim. Então, o nome é desse tamanho porque, na verdade, é o resultado da minha tese de doutorado, né? Que, enfim, foi um trabalho de 4 anos aí, muito, muito profundo que eu fiz, assim, ao longo do doutorado. E eu fiz o doutorado na área de neurociências, né? Então, o livro, na verdade, assim, a tese, ele fala sobre bases neurológicas da nossa resposta cerebral à música. Então, como é que o nosso cérebro processa e codifica a informação musical? Ou seja, eu explorei tanto a parte física, né, propriedades auditivas, ou seja, como que a onda sonora, as propriedades da onda sonora passam pelo nosso ouvido e chegam no nosso córtex auditivo e dali formam ondas complexas, quais respostas cerebrais que fazem caracterizar um trecho musical. Então, eu estudei com ressonância magnética funcional o cérebro de várias pessoas ouvindo música, então eram trechos de música real, de vários gêneros, desde música brasileira, samba, até tango, rock, enfim, vários gêneros musicais. E aí analisei como é que o cérebro dessas pessoas responde a esses trechos musicais, tanto da forma mais, digamos assim, analítica de aspectos materiais e físicos da impressão da onda sonora no nosso córtex temporal, né, que fica aqui atrás do nosso ouvido, mais ou menos nessa região, que recebe características acústicas da música mesmo. Então, as características mais acústicas da parte ali do fonograma, amplitude, frequência, essas partes bem da onda sonora mesmo. E aí também estudei como que isso interage com o nosso processamento emocional. Então, por isso também respostas, essa primeira parte que eu falei, respostas temporais, né? E as respostas espaciais da distribuição espacial dentro do cérebro. Então, não só dentro desse córtex temporal, mas também a interação com outras regiões do cérebro, como regiões do processamento emocional. Porque uma das grandes questões por que afinal, a música causa emoções tão fortes nos seres humanos, né? Isso é uma grande questão, né? Então, que barato! Enfim, e aí tem várias coisas, assim, falei um pouco, assim, o geral, né, do que tá lá, tem no meu site, se vocês quiserem ler, está disponível para download gratuito. E fiquei muito feliz, assim, com a repercussão que está tendo esse trabalho, porque é um lugar que eu sentia que não tinha muita informação sobre isso, assim, então muitas pessoas me procuram para falar sobre neurociência da música e como que a música afeta o nosso cérebro e por que ela é importante biologicamente falando para o ser humano e realmente tem muitas... o nosso cérebro, ele tem muita energia, ele demanda muita energia para processar a música, né? Porque o cérebro inteiro responde. Então, são muitas regiões em conjunto que agem. E isso tem que ter uma justificativa evolutiva, porque o cérebro não teria uma capacidade tão complexa de processar algo se não fosse absolutamente essencial para a nossa sobrevivência. Então, eu também falo um pouco sobre isso, sobre por que a música é importante do ponto de vista biológico, e que eu acho que hoje em dia a gente precisa falar mesmo, porque, não sei porquê, tem gente questionando isso às vezes, é meio louco, mas tem, né? Então, é isso. Não sei, acho que eu falei muito já, mas... Olha, vou te falar um negócio. O próximo prêmio, eu vou fazer o prêmio literário técnico musical mais maluco que tem, porque essa sua história, por mais inédita, importante, relevante que ela pode ser, você falando, né, parece uma coisa de outro mundo. Mas, olha, ver você falando, o Daniel e a Isabela, já me abriu uma ideia que eu queria perguntar para vocês 5 que estão participando. Hoje eu estava construindo a programação do prêmio e a gente tem 2 cenários. Um cenário
físico e um cenário não 100% digital. No ano passado, todo mundo que foi concorrente na categoria de livro e que veio para Brasília, a gente fez um coquetel de lançamento do livro. Todos fizeram e botaram os livros à venda no shopping center, e todos venderam tudo que trouxeram. Isso eu posso lhe afirmar. Bom, obviamente que se o evento for presencial, quem puder vir aqui, já fica aí, já está lá na nossa programação. Agora, o que vocês acham de ter um lançamento digital assim? Como se a gente tivesse assim, 15 minutos ou 20 minutos para ficar ali com um linkzinho para comprar o livro, vocês poderem falar do livro para as pessoas saberem assim, essa história, por exemplo, que a Julie falou e que podia ser muito maior, assim como o Daniel. Vocês acham uma boa ideia? Com certeza. Eu acho que sim. Ótima ideia. Muito então bom. Vamos lá. Viu por que foi bom você falar a beça aí, Julie? Já valeu a pena falar tudo. Vamos passar para o Reinaldo. A gente vai se animando. Vai animado, vai animado. E você não sabe o tanto que isso me anima também aqui desse lado. Bom, Débora, vamos então aqui pela ordem começar com o Reinaldo, né? Para a gente acabar essas apresentações. E o Reinaldo fez um outro estudo belíssimo, que é um estudo, 11 estudos para a viola brasileira. Aí o cara pegou pesado demais, porque estudar, compilar num livro sobre a viola brasileira não é para qualquer um, não, né, Reinaldo? Diga lá. Boa tarde, boa noite para todo mundo. Gostaria também de estar parabenizando, né, todo mundo pela participação e ter chegado até a final. E dizer que eu estou muito feliz e honrado de estar com vocês nessa final da premiação. Eu acho que, ouvindo você falar assim, eu acho que foi um pouco ousadia mesmo, né? Falar 11 estudos para a viola brasileira, né? Um pouco ousadia. Você é instrumentista, Reinaldo? Você é instrumentista? Eu sou instrumentista. Eu sou músico. Quando eu comecei profissionalmente na música, aos 13 anos, já tem mais de 20 anos, assim, que eu sou profissional da música, né? E já alguns períodos da minha música eu já fui guitarrista de banda baile, já fui violonista de duplas sertanejas, né? Já tive banda de rock. Na infância, né, na minha terra natal, que se chama Cássia, Minas Gerais, eu cantei no coral Pequenos Cantores de Cássia, participei da banda, tipo banda militar, né, aquelas bandas que tocam em coreto, né. Eu tive, assim, uma juventude, né, nessa cidade que foi, assim, bem frutífera, bem intensa musicalmente falando, e até uma característica de músico multi-instrumentista. Legal. E depois eu fui para Uberlândia, Minas Gerais, fazer a faculdade de música, né, realizar o sonho de estudar violão. E no final do curso eu vim para Franca, onde eu moro hoje, né? Franca é interior de São Paulo. Interior. E aí, para Franca, eu vim na oportunidade de ser professor de viola caipira, num projeto que se chama Projeto Guri. Não sei se vocês já ouviram. Sim. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Todo mundo que está assistindo aqui, mas o Projeto Guri é um projeto que nasceu dentro da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, né? Isso na época da Marta Suplicy, eu acho, né? Não? Já tem uns, eu acho que, se não me engano, tem mais de 20 anos já, isso. Né? E na oportunidade eu fui professor de viola caipira por um período de 5 anos. Então, como eu vim, né, do violão clássico, né, que eu estudei na faculdade, quando eu me deparei com a viola caipira para dar aula, eu percebi que ainda tinha muita coisa que poderia ser feita na viola, porque a viola caipira é um instrumento que ela vem da cultura popular, né? Sim. E a cultura popular é o que é? Ela é passado de pai para filho, né? De geração em geração, de forma oral, né?
muito do aprendizado, né? Muitos violeiros, quando vão aprender, eles aprendem com seus mestres das folias de reis, é o avô que toca na folia, que ensina o neto, né? E no projeto Guri, a gente tinha que meio que formalizar essa forma de ensino, né? Então, assim, eu comecei a ter uma certa dificuldade de encontrar materiais, né? Assim, existem materiais de viola caipira, né? De referência, como, por exemplo, Roberto Correia, que é aí de Brasília, De né? Brasília, meu amigo. De Brasília, que foi professor da Escola de Música de Brasília. Existem pesquisas de doutorado, de mestrado sobre a viola, né? Você tem, por exemplo, o Ivan Vilela, professor de viola caipira da USP em São Paulo, né? Que fundou o curso de graduação, né? De viola. Assim, existem muita gente pioneira fazendo as suas pesquisas, né? Mas quando a gente começa a pegar assim métodos de viola caipira e comparar com métodos de violão ou de guitarra, por exemplo, que são os instrumentos do qual eu vim, né? A gente vê que existe uma diferença muito grande. Assim, violão existe muita coisa, guitarra existe muita coisa e já viola é menos. E na época, quando eu dava aula para os alunos, então eu tinha que fazer o quê? Eu mesmo que elaborava os materiais para dar aula. Ah, entendi. Então, toda semana elaborando material, passava os materiais, os alunos aprendiam e lá ia eu tendo que preparar mais material, né? Era um pouco assim complicado. Você tem que ficar preparando muita coisa. Você não tinha, às vezes, nos materiais que eu tinha como referência, não tinha o que eu precisava, aí eu tinha que ir lá e elaborar. Tá? Aí foi quando me surgiu a ideia de compor, né, músicas instrumentais em partitura, né, para os alunos poderem aprender a ler partitura, porque no projeto Guri é ensinado por partitura, né? E foi aí que surgiu a ideia. Isso foi em 2010. E aí foram 4 anos para compor, né, as músicas, né? Que no caso eu chamei de estudos. Algumas têm caráter de estudos mesmo, né? Por exemplo, tem estudos, o estudo número 8. Ele é inspirado no estudo número 1 para violão de Heitor Villa-Lobos, né? Que é um estudo mais técnico mesmo, né? Para arpejo, dedilhado de mão direita, mas tem outros que eles têm mais cara assim, de prelúdio, por exemplo, não tanto de estudos, né? Apesar de eu ter chamado de estudos. Mas, assim, são estudos para o desenvolvimento da musicalidade do aluno, né? Porque ali na adolescência ele pode começar a aprender a como interpretar uma música, né, mais erudita. Então, tem esse objetivo também, né? Não só de ensinar pela partitura, mas ele aprender a interpretar, a se soltar, né, musicalmente falando, para ajudar na musicalidade do aluno. E ali também foram composições em diversos estilos, né, musicais. Tem o chorinho, né? Onde a viola caipira toca muito bem o chorinho, tem rock, né, inspirado em Clube da Esquina, tem polca paraguaia, tem arrastapé, que são ritmos caipiras, tem, entendeu? Assim, é Entendi. diversificado. Muito bom. Por isso que eu chamei de estudos para a viola brasileira, porque abrange bastante, assim, não só o universo caipira, ao qual ela é muito ligada, né? É porque a gente está vivendo um momento assim onde a viola está muito em expansão, né? Tem muitos violeiros demonstrando que a viola pode tocar o que você quiser, né? Certamente. Como diz o professor Ivan Vilela, a viola tem que ter raiz, mas ela também tem que ter asas, né? Para poder voar Boa. e ir para longe, né? Essa frase é muito boa. Essa frase eu não conhecia, não. Tem que anotar ela aqui. Bom, me lembra dela depois. Você vê que ela é inesquecível. Ô, Reinaldo, vamos passar para a Débora, então, para depois a gente entrar em outros assuntos? Acho que está mais do que compreendido aí a riqueza da sua obra, né? E já vamos falar de acessibilidade, vamos falar de sustentabilidade.
para a gente entender um pouco assim de como que vocês estão lidando com a caminhada dessas publicações, e etc, etc. Pode ser? Posso bem passar para a Débora? Bom, gente, boa tarde para todos e todas. É um privilégio, um prazer, uma honra, não tem nem palavras em vários sentidos, né? Primeiro, porque eu estou encantada de ouvir sobre os trabalhos de vocês. A primeira coisa que eu lembrei, Julie, foi dos livros do Oliver Sacks, quer dizer, os trabalhos do Oliver Sacks. Eu falei, que legal, que eu sempre tento levar por esse lado. Toda essa riqueza que as pessoas estão precisando de como lidar com áudio, de como lidar com programas de computador, quer dizer, é uma coisa tão atual, e principalmente a música brasileira, né? Trabalhos que envolvam a música brasileira, como o seu, Reinaldo. Eu estou encantada de ouvir vocês falarem, deu vontade de ler tudo, como a Julie falou, deu vontade de pesquisar tudo. É encantador mesmo, viu, Débora? Encantador. É um privilégio estar aqui nesse prêmio que tem uma importância assim, fenomenal, eu acho, que abrange todas as categorias, como foi falado, quer dizer, que dá uma dimensão maior para o que é ser profissional da música, uma dimensão bem mais perto do real, né? De todo mundo, toda a cadeia que está envolvida por trás, que não é só o artista que está lá na frente, né? Estampado, o rostinho do artista principal, que tem toda uma cadeia por trás trabalhando para isso. Então, essa valorização é fundamental, e muito obrigada por ter feito isso. E um privilégio, eu acho, para todos nós, poder falar de música, de livros técnicos, de livros que envolvem arte, coisas que fazem a gente crescer num momento tão delicado e complicado como esse, quando até, acho que foi Julie que falou, né, que até é questionado o valor desse tipo de coisa que é tão essencial, que a gente não vive sem. As pessoas que estão na pandemia não vivem sem, eles vivem sem uma compra de supermercado, passam um dia ou outro sem, mas sem a arte, sem os filmes, sem toda a parte que a gente faz, né, sem a arte, a cultura, não se vive, nem em lockdown, não dá para viver sem isso. Então, desculpa a introdução longa, mas eu achei que era necessário expressar isso. Não, e também quero aproveitar a sua introdução não longa, tá? Fica à vontade, mas é que, só para todo mundo saber, que a Débora, ao lado da Dani, já participam do prêmio há várias edições, já levaram os troféus, nunca conseguiram vir, porque sempre chocávamos data lá com o Jazz Ahead, né, Débora? Isso, exatamente. E agora, finalmente, a gente está se conhecendo presencialmente, digitalmente. Isso. Bom, gente, eu sou apresentações formais. Eu sou a Débora Gurgel, eu sou pianista, compositora, arranjadora, flautista também, e eu sou de São Paulo, da capital, o trabalho que eu desenvolvo principalmente é em música brasileira, né? E, como diz o Ivan Vilela, é música brasileira de raiz? Mas também tem uns raminhos lá em cima, porque nós somos do mundo, né? Então, tem influência de todos os lugares, eu acho que a música que a gente faz é o que a gente é, né? Então, a minha raiz é brasileira, mas eu tenho um pezinho no jazz, um pezinho na música erudita, um pezinho no pop, e eu acho que música é música, e a música que é boa é a música que emociona as pessoas, né? Seja de onde ela vem, seja de que influência ela vem, e o que a gente faz, o que a gente joga para fora através da emoção da música que a gente faz é o que a gente bebeu a vida inteira, né? Exatamente. O meu trabalho está baseado nisso, não eu trabalho com a Dani Gurgel, que é minha filha. Tem gente que acha que ela é minha irmã, eu fico lisonjeada, mas não, ela é minha filha. A gente tem um quarteto maravilhoso, que eu sou suspeita para falar, onde a Dani está na voz, o Thiago Rabelo está na produção musical e na bateria, e o Cidiel Vieira está no contrabaixo. E esse quarteto, que é o Dani Débora Gurgel Quarteto, que o pessoal apelidou de DDG4, trabalha esse tipo de música, né? E a gente já lançou vários trabalhos, já lançou vários álbuns, e com turnês e tal,
E em todos os álbuns, a gente sempre disponibiliza as partituras, melodia e cifra, né? Porque a gente quer que a música circule, que as pessoas toquem a música. E o legal disso é que você disponibilizando a partitura, muita gente que não tem um acesso tão fácil a tirar música com um pouco mais de harmonia, com um pouco mais de elementos de ouvido, consegue tocar a sua música. Então, é um recurso a mais para você dar para as pessoas, para elas conseguirem ter acesso à sua música, né? Só que, ao longo de todos esses anos, a gente já está no 8º álbum com esse grupo. Ao longo desses anos, os pedidos que chegam são assim: puxa, mas Débora, eu não quero a melodia e cifra, eu quero saber como você toca. Eu quero ver como você toca, como você faz os acordes, eu quero saber os seus solos, o que você usa, o que você pensa, eu quero entrar na sua cabeça e ver o seu processo criativo. E em todas as turnês que a gente faz, somos questionados disso, os 4, as entrevistas, todos. Não, disse, Thiago, o que você pensa? Quais as suas influências? O que você pensou para fazer aquela levada? Não é só comigo, é com a Dani também. Né? A Dani tem um trabalho magnífico sobre sketch singing brasileiro, né? Que usa o português para fazer um sketch singing mais swingado, na linha do Filó Machado, na linha da tradição do sketch singing brasileiro, né, e não jazzístico. E sempre nós fomos muito questionados de ir mais fundo sobre o trabalho que a gente faz. Então, a gente, no último disco que a gente fez, que foi o Rodopio, no último álbum, é inteiramente autoral. Os outros álbuns até têm algumas reinterpretações de músicas conhecidas do repertório brasileiro, do repertório pop até, né? Mas sempre a maior parte do nosso trabalho é autoral, composições minhas e da Dani. Estamos num limbo, porque não é nem instrumental, nem canção. É música, né? São as duas coisas, e às vezes a gente até perde a oportunidade de alguns projetos, porque, não, tinha que ser instrumental, não, tinha que ser canção. É música. Então, tem letra, às vezes não tem, às vezes é instrumental, a gente trabalha com música de várias maneiras. E todo mundo pedia para a gente ir mais fundo. Então, nós resolvemos gravar um álbum inteiramente autoral e a gente não se preocupou com o registro de partitura desse álbum. Porque se você escreve antes, você vai executar o que está escrito, né? E entra mais na linha, não que não seja possível e que não seja legal, é legal, mas entra mais na linha do que a música erudita faz. E não era o nosso objetivo, porque não é a maneira como a gente toca. A música que a gente toca, ela é mais viva, né? Cada hora sai de um jeito, cada hora um conversa com o outro musicalmente, responde de um jeito, ela é muito improvisada, sobre uma base pré-estabelecida, que é a composição, mas às vezes a gente joga fora a composição no meio do meio da execução da música e parte para o outro lado, dependendo do rumo que as coisas tomarem. Então a gente não se preocupou com isso e a gente gravou o álbum de forma absolutamente livre, todos tocando o que queriam tocar. Até eu lembro que na época da gravação, quando a gente começou a ensaiar, o Cidiel perguntou, mas Dé, é melhor a gente tocar mais controlado para poder fazer a partitura depois? Eu falei, não, a ideia não é essa. A ideia é você ser você. As pessoas querem depois ter acesso ao que você faz, como você improvisa e tal. Então, gravamos. Foi um álbum de gravação normal, tocando de forma livre o tipo de música que a gente toca. E depois foi um trabalho de meses, porque nós fizemos a transcrição de absolutamente tudo que foi tocado no álbum, Nossa. Nota por nota, acorde por acorde, e análise por análise. Porque entrou exatamente o entrar na cabeça das pessoas, só que aí era a própria pessoa dando depoimento, né? Então, nós fizemos uma coleção de 7 livros, onde você tem grades, a história da música, a história da composição, o que cada um pensou para tocar, qual era a concepção de cada um ao tocar a música, um livro específico com as transcrições de cada instrumento, um livro de piano, um livro de contrabaixo,
um livro de voz, um livro de bateria, né? E um livro também com o que a gente chama de lead sheet, que é a melodia e cifra, para quem quiser fazer o seu arranjo e não partir exatamente do que a gente tocou, né? E também transpostos para mi bemol e si bemol, que são as transposições mais comuns de instrumentos de sopro, que a gente queria também que outros instrumentos tivessem acesso ao trabalho. A gente trabalhou ritmos brasileiros, assim como o Reinaldo falou, né? Então, eu sinto uma falta muito grande de registro de material de música brasileira. Isso tem um mercado muito forte lá fora, gente. A música brasileira é extremamente respeitada, extremamente admirada, o pessoal quer estudar e não tem a mesma quantidade de trabalhos do que tem, por exemplo, a música americana, né? Os americanos são ótimos em documentar a música deles, em métodos, a quantidade de coisas que tem, né, para guitarra, para violão, para rock, dirigido a jazz, é impressionante. Música brasileira, a gente começou depois. Tem bastante coisa, mas não tem tanta coisa assim. Isso que você está falando, Débora, é interessante. Bom, eu não falei que assim a minha relação com música começa nos palcos, né? Eu toco bateria há 35 anos, assim como o Rabelo, né? Rabelo ou Rebelo? Rabelo. E é isso que você falou, é mais absoluta. Eu acho que os meus primeiros 10 anos de estudo de bateria, todos os métodos eram americanos, né? Todos. Não tinha nenhum brasileiro. Isso eu estou falando de 1985 até 95, por exemplo. Bom, exatamente. Olha, eu vou te falar um negócio aqui. Eu começo a me achar muito pouco preparado para essa conversa aqui, porque o que eu estou ouvindo aqui, olha, ainda bem que o jurado escolhido para essa categoria é um cara muito, muito sensacional, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, são histórias sensacionais. E que bom que isso está no prêmio, e eu faço questão de pegar, eu não lembro quem falou, mas jogar o máximo de luz nisso aqui. Já vou incorporar esse lançamento, caso a gente faça digital, a gente fazer esse momento de lançamento. E aí, gente, vamos assim para uma conversa, digamos, mercadológica, mas não necessariamente é. Mas como é que está o acesso e o consumo do que vocês produzem? Como é que é? Está disponível, está saindo, né? A gente vê aí um monte de livraria fechando, o universo digital, a pandemia aumentou. Como é que está o momento entre vocês serem acessados e vocês serem consumidos? Como é que está isso? Porque é um investimento muito alto, né? Uma produção como essa de vocês todos, né? Você, Débora, fez pela editora da Pá Virada? Sim. Nós temos uma editora, editora própria, né? E os livros também. Os livros saíram tanto em versão papel, né? Versão física, como em PDF e com playback para tocar junto, né? Que é aquele que, se você vai tocar o piano, não tem o piano e tem os outros instrumentos e tal. É muito acessado e vendido, Débora? Ou não? Muito mais digital do que físico. E os outros? Estão bem acessados, bem vendidos, nesses tempos, inclusive, ou não? Bom, o nosso... No lançamento foi com certeza a fase que a gente teve mais alcance, assim, mais vendas, e sempre que a gente participa de algum evento, vem bastante venda depois, assim, quando a gente dá alguma masterclass, a gente participou do FIMUCA, não sei se vocês conhecem. FIMUCA é finalista do Prêmio Profissional da Música. Aí, ó, eles são muito legais. A gente participou do FIMUCA Áudio, a gente deu uma aula para, acho que umas 500 pessoas. Tinha na sala umas 300, e o vídeo depois alcançou, quando eu fui olhar, já tinha 800 pessoas. É claro que a gente não vendeu tantos livros, seria maravilhoso, mas assim, depois desse dia a gente vendeu. E o nosso alcance é mais digital mesmo. A gente aprovou um projeto para poder fazer a versão impressa e o audiolivro, só que é um projeto de lei, né? Então a gente ainda não captou, mas já está com o projeto aprovadíssimo e a gente tem vários planos, assim. Inclusive, uma coisa que eu acho muito legal a gente tratar é acessibilidade física também, né? A importância da gente fazer esses conteúdos chegarem para
as comunidades assim de produtores, de músicos que não têm acesso, por exemplo, a uma leitura, né, que são deficientes visuais, etc. O meu namorado, Rodrigo, ele tem também um canal no YouTube que é sobre o Logic para o Brasil, um software, e ele tem um trabalho muito massa com a comunidade cega, sabe? Ele tem um grupo de cegos que segue ele, todos os vídeos dele são sempre muito preocupados com isso. E o nosso trabalho, de forma geral, então eu acho que é legal a gente pensar nisso também, né? Eu acho que é legal vocês pensarem também numa coisa que me ocorreu aqui agora. Quando a gente acabar essa live, depois eu vou pedir para ver se vocês podem me dizer onde é que está a venda. E aí, de repente, quando a gente for fazer aí as nossas campanhas, de repente vocês pensam aí numa oferta especial para os finalistas do prêmio, sei lá, alguma coisa assim. Porque né, os caras do prêmio têm que saber dessa literatura toda. Daniel, e você, como é que está aí a sua relação de ser acessado e ser consumido? Como é que está? Ou isso não é uma preocupação para você? Pois é, são duas questões aí. A primeira é porque, como é um livro da UAB, né? Então, a gente ganha uma bolsa por ser professor de uma licenciatura. Então, eles já põem lá um termo de consentimento que você cede toda uma obra para eles. Então, isso me viabiliza de comercializar de alguma forma. Entendi. Aí eu acabo, esse tipo de livro, né? Tem alguns livros didáticos aí. E eu acabo assumindo mais esse espírito de que são livros para as pessoas terem acesso gratuito para aprender e tal. Eu coloco esses livros disponíveis no academia.edu, um site conhecido para quem faz trabalho acadêmico e tal. Tem outro lá e eu coloco à disposição. Esse de tecnologia, estou vendo aqui, está com 209 acessos, assim, é bem aquém realmente do que a gente gostaria, mas eu também não tive nenhuma iniciativa de investir impulsionar a divulgação desse livro, né? Então aí que seria talvez o grande pulo do gato aí. Entendi. Julie, e você? Então, eu fiquei muito surpresa com Procura, né, da leitura, até pelo nome, né, da tese, que é gigante. Gente, quem que vai ver, esse é o diferencial mercadológico. Pois é, não, eu fiquei muito surpresa. As pessoas me pediam tanto para ler assim que estava sendo muito difícil mandar, porque assim, da mesma forma que o Daniel, eu também não vendo, né, como é um resultado de uma pesquisa acadêmica, né, do doutorado, eu disponibilizei gratuitamente para download. Aí eu acabei colocando no meu site, que ficou mais fácil, né, uma página dentro do meu site que a pessoa pode acessar lá e já fazer o download para não só ficar mandando individualmente para todo mundo que me pede. Então, está disponibilizado. Então, eu nem tenho noção, na verdade, de quantas pessoas que já baixaram, porque eu não sei, assim, fazer isso, como é que vê isso. Mas talvez dê para ver lá, de alguma maneira. Se está no seu site, você pode ter uma ferramenta lá do Google Analytics que ele mostra os acessos no seu site e aonde que as pessoas clicam. Exatamente. Tem um jeito, vou descobrir como faz isso. Legal. Legal. Reinaldo, e você? Também está na mesma frequência do Daniel e da Julie também? Você disponibiliza também? Gratuitamente? Não, então, assim, gratuitamente, em partes, eu posso dizer. É como uma estratégia, assim, de divulgação. Eu já publiquei, um dos estudos eu já publiquei como se fosse um artigo científico, assim, sabe, de partitura, numa revista acadêmica, porque aí eu sei que vai chegar em várias pessoas, né? E é de forma gratuita. Agora, no final de 2020, eu lancei em parceria com dois amigos professores. A gente lançou um e-book gratuito, onde nesse e-book eu coloquei 4 estudos lá. Então, assim, é uma forma de estar divulgando a música, né? Agora, assim, o livro mesmo, 11 estudos, ele é vendido, entendeu? Eu, eu fiz, assim, essa estratégia de divulgar 1, 2, 3 músicas gratuitas para despertar o interesse de quem quiser conhecer a minha obra, mas depois, se quiser, né, adquirir ela por completo, tem o livro, né? E tem uma outra divulgação também que eu fiz, foi disponibilizar 2 estudos em um songbook da Funarte.
sobre viola caipira. Eles fizeram 3 volumes e quem foi o coordenador foi o Roberto Correia, né, o violeiro aí de Brasília. Meu amigo. E aí tem 2 estudos que estão nesse e-book. Então, assim, de forma gratuita, as pessoas que tiverem interesse conseguem achar 4 composições. Agora, para ter o restante, aí é o livro, porque tem a questão do gasto, do custo, né? Claro. Eu fiz tudo assim de forma independente, né? Fui eu que banquei tudo. E como assim, eu não sou um violeiro conhecido como o Almir Sater, por exemplo, né? Eu não Na fiz verdade, tudo. o Almir Sater, além de um grande instrumentista, ele também ele era o cramulhão do Pantanal, né, bicho? É outra coisa. Então, eu tenho muita consciência de que eu não sou esse violeiro, né, tão afamado assim. Então, eu fiz o meu livro, eu fiz pouca tiragem, eu fiz uma tiragem bem modesta para experimentar, para ver, né, se teria uma saída, se teria interesse por parte dos violeiros, né? E para minha surpresa, assim, eu posso dizer para você que eu estou muito feliz e que a tiragem que eu fiz, ela já está acabando. Que maravilha, hein? Que bênção. Aí é o Eu, seguinte, viu, Reinaldo? Quando acabar aqui, vou pedir para vocês lá no nosso grupinho de Telegram ou do WhatsApp, ou por e-mail, por onde vocês quiserem, mandar assim bem detalhadamente um endereço assim, onde as pessoas podem baixar, no caso da Júlia e do Daniel, onde podem comprar. Faço questão de fazer isso. E tá. aí, Débora, você está vendo no mundo todo? Porque você é conectado com os festivais de jazz, né? Como é que é a relação comercial aí do livro? A procura é maior no exterior. Por isso que eu falei, as pessoas admiram demais a música brasileira e querem entrar a fundo, querem entrar nos meandros da música brasileira. Então, muitos trabalhos que puderem ser feitos para documentar o que é passado, como o Reinaldo falou, né, pela tradição oral, as pessoas querem saber de tudo isso. Uma fonte muito grande cai no que Daniel, Júlia estão fazendo, que é os repositórios das universidades, né? A maior parte dos trabalhos sobre música brasileira estão nos repositórios das universidades, da UFMG, da UFBA, da USP, da Unesp, da Unicamp. Então, e vários desses trabalhos que foram feitos na universidade, eles se tornam depois publicações comerciais, né? Baseados em um trabalho inicial de uma tese de doutorado, ou de uma tese de mestrado, ou de um trabalho de extensão de curso, depois de um tempo, com modificações, eles se tornam, ou expandidos que seja, eles se tornam trabalhos comerciais, né? Mas o Rodopio tá, além da gente disponibilizar para as escolas de música, a gente fez isso, né? A gente deu os livros para todas as escolas de música em São Paulo, né? E algumas no interior de São Paulo também. Legal. Além disso, a gente também vende, e a maior venda é pela internet. Que ótimo. É a versão PDF. E aí, falando em internet, já se encaminhando assim para o nosso curto tempo, nesse clima de perspectivas do futuro no momento de pandemia. Existe, bom, a Isabela já falou que tem um projeto aprovado, que pode captar, mas como é que estão os planos de vocês para dar continuidade ou a essas séries que já existem, ou a novas criações e produções literárias, considerando o momento atual e pensando, se Deus quiser, num futuro breve e melhor para todos? Vai lá, Isabela. Vamos fazer o giro, começando por você. Vai lá. Bom, eu não sei, assim, eu confesso que é uma fase muito montanha-russa, assim, tem dia que eu tô com super energia e animada para o futuro, tem dia que eu acordo pensando, vou fazer o que eu tenho que fazer hoje, e é o que eu tenho energia para fazer somente. Eu acho que é um desafio, né, para todos nós, mas eu e o Rodrigo, a gente trabalha muito juntos, né, então o que a gente tem
sempre tentado fazer é trabalhar um pouco para hoje, um pouco para daqui a 1 ano, um pouco para daqui 10 anos. Então, o que garante o nosso sustento hoje e o que vai fazer os nossos sonhos se concretizarem no futuro. Porque se implantar dessas duas formas, ou a gente fica preso sempre no presente, ou a gente fica vivendo de ilusão, né, para o futuro. Então, o que a gente tenta fazer é um pouco isso. Nossos planos, a gente aprovou 2 projetos, um foi no fundo, então a gente já recebe o dinheiro, que é ótimo, que a gente vai fazer o prêmio, e o outro é via lei federal, que a gente precisa captar. Mas, além disso, assim, como a Julie falou muito bem, a gente veste vários bonezinhos, quem trabalha com música faz muita coisa. Então, o nosso livro tem caminhado, a gente tem uma página no Instagram, um canal no YouTube com conteúdo gratuito, a gente posta bastante coisa, então por ali a gente vai mantendo nossa comunidade ativa, trocando experiências e tudo. E é isso, a gente quer que a gente tem já perspectiva de traduzir o livro para inglês e espanhol, então eu acho que as coisas estão acontecendo, é só ter um pouco de paciência, de calma, e acho que está indo muito bem. Legal. Daniel, e você? Perspectivas para o futuro em tempos de pandemia? Pois é, meu caro. Então, tem um ditado que acho que ele funciona em qualquer contexto, até mesmo na pandemia, que é o seguinte: a gente tem que aproveitar a vida do jeito que a gente vive lá agora. Então, nesse sentido, o que aconteceu com a pandemia, essa coisa do lockdown, a gente ter que ficar em casa, ter que se eximir de encontrar família, os amigos e tal, né? E, assim, a tecnologia me mostrou uma coisa muito interessante, né? A gente começou a fazer eventos com gente do país inteiro, sem, de repente, a gente nunca tinha pensado em fazer isso, né? Integrar pessoas de lugares diferentes, né? E isso foi muito bacana. A gente começou a produzir muito vídeo, vimos potencial, assim, as pessoas interessadas em assistir. Até interessante, quando eu fiz um recital de piano lá na UFSPA, né? A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Aliás, viu, Daniel, desculpa te interromper, mas você não se apresentou como pianista, que eu sei que você é, né? Eu até peço desculpas. Você esqueceu isso? O meu instrumento mesmo é o piano, né? Assim como a Você estava lá, você estava lá entre os semifinalistas, né? E não tá, não é? Ou você está como finalista? Eu acho que estou como finalista lá. Você está como finalista, exatamente. O cientista para mim vai ser o sonho da minha vida. Então, oi. Aí voltando, né? Lá foi interessante que a Universidade de Ciências da Saúde, né? E de repente tem um núcleo cultural que promove atividades culturais, que hoje toda a universidade tem agora essa iniciativa de investir na cultura, de fomentar políticas culturais, né? A gente está numa época de desconstrução de muito do que foi feito de política cultural, lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Projeto, lei de incentivo, cortando um recurso, o negócio tá difícil, né? Demais, a gente sabe. E aí, numa live que a gente fez com eles, né? E falei, o músico também ele está sendo um profissional da saúde. Quando você põe um vídeo na internet, o cidadão está em casa, entediado, né? A gente teve índices altos aí também, inclusive, de depressão, transtorno de ansiedade aí, por as pessoas estarem presas, né? E aí a gente tenta levar a vida desse jeito, né? O que a gente pode aproveitar da tecnologia? Como é que a gente pode se integrar, trazer material, dialogar mais, estar próximos, né? Mesmo que distantes, né? Parece até contraditório aí, mas enfim. É isso aí. Muito bom. Júlio, você? Então, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? E em termos de futuro literário que você perguntou, dentro desse contexto. Ih, a Júlia caiu. Alô, Júlia? Nacional, que a gente vai publicar, está em fase final de revisão. E aí também tem um desdobramento que eu gosto muito, que é uma palestra show que eu dou, que é baseada justamente nos resultados da tese. E também eu faço um pedaço de show, assim, eu canto, toco, exemplifico, né? Faço ligações com a plateia e faço alguns experimentos também. E que eu fiz, né, na tese, aí explico, olha, está acontecendo isso nesse momento, no cérebro de vocês e tal. Então, durante a pandemia agora, eu já tinha apresentado ano passado essa palestra show no Real 2C, aquela conferência lá na Cidade das Artes.
E foi bem legal. Nossa, a Procura fez uma fila que eu não acreditei, assim, ficou gente para fora, sabe? Eu falei, gente, como interessa as pessoas isso? Assim, não sabia que interessava tanto, sabe? Já te falei que é o tamanho do título. Essa é a grande... Aí, mas quando eu faço a palestra show, eu boto cérebro musical, eu boto mais comercial, título mais comercial. E é isso aí. Foi bem legal. Eu apresentei no Real Music Market, agora no Vivo Rio, que teve uma versão que foi transmitida online. Foi muito legal também. E só que foi eu estava lá, né, presencial, só que não tinha público. Foi transmitido live. Foi filmado. E aí também, inclusive agora, pelo prêmio, me convidaram, eu já dei, assim, um curso no Música e Negócios, o Léo me chamou, eu conheci essa tese pelo prêmio, e aí ele me contactou, achei bem legal essa conexão, assim. Então tem acontecido coisas, assim, que estão tomando caminhos que não tomariam, acho que sem a pandemia, porque é online, tem muita coisa que facilita, inclusive, né? Você dá um curso, às vezes, que é em outra cidade, aí você dá um curso estando no Rio para qualquer lugar do mundo, né? Então, acho que nesse sentido, tem portas que se abrem bastante. E eu também tenho, assim, a vontade de tornar, que nem a Débora falou ali, tornar isso comercial em algum momento, né? Fazer uma versão comercial. Mas, enfim, aí já é um outro projeto, né? Uma vontade que eu tenho. Espero que um dia dê certo. Certamente dará. Reinaldo, e você? Perspectiva para o futuro em tempos de pandemia. Está me ouvindo bem? Rapaz, assim, realmente Boa noite aos colegas. é um pouco complicado, né, assim, essa questão da pandemia, mas até a minha irmã brinca comigo, sabe, que eu não sonho, que eu deliro, assim. Daniel. Eu estou ouvindo uma voz aqui. Tem alguma voz rolando aqui. É o Daniel. Daniel, seu microfone está aberto. Boa noite. Pronto. Vai lá, Reinaldo, complementando. Então, Gustavo, é assim, a minha irmã brinca, sabe, comigo assim, que, Reinaldo, você não sonha, você delira, assim, né? Tipo, que eu viajo demais, assim. Eu acordo pensando em música, durmo pensando em música, é o dia inteiro, assim. Mas o que está dando para fazer é tentar participar de alguma coisa online, assim, né? Por exemplo, às vezes sai algum edital de algum festival, e aí, como é online, a gente vai lá e tenta participar, né? Assim, eu tenho vontade de gravar outros álbuns de música, né? Porque, assim, esse dos estudos, eu lancei o livro, né, das partituras e lancei o CD, né? Mas eu tenho vontade de gravar também outras composições que eu tenho. Recentemente, agora, esse livro é a primeira edição, né, que eu lancei de forma independente, né? E aí eu recebi um convite para lançar uma segunda edição dele por uma editora, sabe? Opa! Por um selo, né? É um selo que chama Onde Mora a Viola. Legal. E aí a gente, assim, não é para agora, né? Porque assim, mas a gente já está trabalhando. Aí, no caso, esse livro meu, ele só tem de forma física, né? E eu vendo ele pela internet. Mas aí agora a gente vai abranger, vai fazer um e-book, vai colocar nas mídias digitais para poder vender, né? Ótimo. Mas assim, não é uma coisa tão para agora, porque ainda é recente, mas já surgiu um convite, a gente está trabalhando em cima, fazendo uma nova edição, assim, para lançar daqui a um tempo ainda, né? Mas, Débora, assim, e você? Bom, eu concordo muito com o que o pessoal falou, porque o sonho não pode parar nunca. Nós somos sonhadores, nós somos eternos sonhadores, né? Se delira, se não delira, não faz mal, mas nós somos sonhadores. Se a gente perder o sonho, a gente morre. Então, só que o sonho não pode ser a única coisa, né? O pezinho no chão da Isabela, o hoje, o sustento, tudo isso tem que ser pesado e tudo isso tem que ser
equacionado dentro da sua vida. O que a gente tem feito é o seguinte: a pandemia está aí, ótimo, vamos lidar com isso da melhor maneira que a gente pode lidar e vamos em frente, porque se a gente ficar parado e assustado, é pior. Né? Então, a primeira coisa é cuidar de quem está próximo da gente, cuidar de quem a gente conhece, se manter saudável, mas nunca perder a arte de vista e produzir. A gente acabou de gravar uma série de shows e oficinas que vai ao ar final de março, agora no YouTube, patrocinados pelo PROAC, que é um prêmio de São Paulo, né, que é muito legal, muito sério, é um prêmio do governo do estado, e vamos em frente, já estamos planejando o nosso próximo álbum, estamos vendo a concepção do que fazer, muita gente está interessada, se voltou para dentro, né, de si, nessa época de pandemia, tipo, puxa, eu perdi algumas coisas, algumas portas se fecharam, deixa eu abrir outras, vou estudar a música que eu sempre quis estudar na minha vida, deixa eu saber melhor como é que faz isso, e eu acho que a nossa profissão e os livros e o conhecimento, eles têm muito a ver com o fato das pessoas crescerem espiritualmente e crescerem culturalmente, né? de cultura. Então, essa época é uma época propícia para a gente não deixar a bola cair. E é isso que a gente tem procurado fazer. Como a Isabela falou, tem dia que dá vontade de sentar no sofá, tem dia que dá vontade de sofá, eu não sento, eu venho para o piano. Eu sou brava com a pandemia, e vamos embora. Então, eu acho que a melhor maneira de enfrentar isso é ir cada vez mais para frente. Um grande exemplo para isso, que eu tenho assim como o maior exemplo do que eu poderia fazer com a minha vida, é o grande pianista, compositor Chick Corea, que acabou de falecer, que num primeiro momento foi um choque, mas que depois, quando você olha como ele viveu a vida dele e o que ele deixou para a gente, e o quão produtivo ele foi, quanta coisa ele produziu, eu acho que esse é o foco de um artista, né? De ir para frente, de levar as pessoas junto. Olha, gente, eu tô assim, acho que a palavra aqui que define esse encontro de hoje é o encantamento absoluto. Eu faço questão de receber de verdade aí as indicações de onde se encontram aí os livros para a gente jogar lá nas nossas humildes redes para as pessoas saberem. Agora é o seguinte, antes de acabar, eu costumo pegar uma frasezinha de vocês para incrementar lá o nosso encerramento lá nas nossas redes, com uma fotinho aqui do nosso evento e com uma frasezinha curta de vocês que responderia... Não tem graça a frase se não tirar uma fotinha também, agora todo mundo com finalizar essa live. Vou pegar minha peruca, peraí. Gente, eu pedi para vocês, quem tiver com a câmera fechada quiser abrir também, para a gente tirar uma fotinha para a gente fazer a publicação depois. Vamos lá, dou-lhe uma. É que tem hora que a conexão puxa aqui, aí não tem jeito, né? Mas foi ótimo, gente. Obrigado. Então, assim, uma pequena frase de cada um de vocês, começando pela ordem que a gente já estabeleceu. A pergunta é: ser profissional da música é... Vai lá, quero ver vocês, hein? Vai lá. Isabela. Sou eu? Travou aqui. Você, qual que é a frase? Fala de novo para mim, por favor. A frase não, a pergunta. Ser profissional da música... Ih, travou tudo. Assim, Deixa eu fechar minha câmera. Mas a gente está te ouvindo. A brincadeira aqui é porque nós estamos assim... Não. Ah, tá. Está me ouvindo? Acho que ela não está ouvindo. Enquanto ela não ouve, vamos passar adiante. Está me ouvindo agora? Então vamos lá. A ideia é a gente deixar ali eternizado, em tempos de pandemia, a percepção e a opinião de cada um. Então, para você, Isabela, ser profissional da música é... Ser profissional da música é...
Ai, minha nossa, difícil essa pergunta. A gente já deu a resposta. Ai, minha Se alguém- nossa, se- difícil essa pergunta. Não, não, essa não. Se alguém quiser responder na minha frente, eu tenho que pensar. Então vamos lá, Daniel, vai lá. Eu já sei uma resposta. Ser um profissional da Agora perdeu a vez, agora vai para o final da fila, Daniel. Ser um profissional da música é saber que o caminho das pedras é o único que leva ao paraíso. Caramba! Bateu aqui o Coelho Neto aqui. Vai lá, Júlio, você. Ser profissional da música é trabalhar diariamente com a arte do encontro consigo mesmo e com o outro. Nossa senhora, gente, espera aí, trabalhar com a arte do encontro. Caramba. Você, meu amigo Reinaldo. Nossa, que difícil, hein? É Eu dificílimo. ser profissional da música é dedicar parte da sua vida a ela. Débora, com você. Eu vou na linha do que eu falei antes. Ser profissional da música é sonhar e, ao mesmo tempo, estar na realidade, emocionar e ser emocionado pelos outros também. Beleza. Agora voltando para nossa amiga Isabela. Pronto, voltei. Ser profissional da música é comunicar através de infinitas linguagens, eu acho. Muito bem. Deixa eu só apagar aqui, de infinitas linguagens. Muito bem. Olha, gente, ouvindo vocês falarem, me lembrei de um revolucionário, de um intelectual, de um poeta cubano chamado José Martí, né? José Martí, inclusive, batiza o aeroporto de Havana, uma das mentes por trás da Revolução Cubana, né? Mas ele tem uma frase, para mim, inesquecível, e que eu acho que eu gostaria de compartilhar após o término desse encontro, porque eu acho que eu só via essa frase nas falas de vocês. A frase é muito simples. A melhor maneira de fazer, a melhor maneira de dizer é fazer. Só isso. Então, assim, parabéns para vocês. Eu tinha certeza que essas lives iam ser uma grande coisa assim, para o prêmio, uma grande coisa para mim, mas eu sabia que eu ia me surpreender, mas igual o dia de hoje, pelo amor de Deus. Uma salva de palmas para vocês. Parabéns pelo que vocês são, fazem e que eu espero que se perpetue. Muito obrigado pela presença, pelo tempo. E já vou publicar essa mensagem de vocês com a fotinho. Vou cobrar a questão dos acessos aos livros. Vou incorporar esse lançamento, caso a gente faça 100% digital, à nossa programação. E a gente vai se falando que daqui a pouco a gente vai abrir as inscrições aí para os workshops, palestras, tá bom? Vivam! Tchau! Até a próxima! Prazer, gente. Parabéns para todos. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Ah. Tchau. Tchau. Prazer conhecer todo mundo.